Olá, nessa videoaula eu vou explorar o que representa uma pesquisa salarial. Lembrando justamente que nós vamos aplicar esse tipo de pesquisa, vamos investir, vamos realizar esse tipo de análise quando nós estamos aí nos concentrando sobre como definir as diretrizes de gestão da remuneração. Quando nós falamos de remuneração, ali numa determinada organização, a gente precisa considerar dois aspectos gerais. O equilíbrio interno e o equilíbrio externo, ou seja, as faixas salariais, os valores que vão ser atribuídos ali como remuneração para os funcionários que atuam na minha organização, deve conferir equilíbrio interno, ou seja, eu não posso ter pessoas que estejam exercendo cargos semelhantes ou até mesmo assumindo funções idênticas, mas recebendo salários muito discrepantes, até mesmo na condição, por mais que isso seja polêmico, mas a gente sabe que é uma realidade, quando eu tenho ali diferenças de gêneros, homens e mulheres que ocupam o mesmo tipo de cargo em uma organização, mas tem uma diferença nas suas remunerações, diferenças que são discrepantes. Isso desestabiliza o equilíbrio interno. Do mesmo modo como não há lógica eu ter ali um determinado supervisor de uma equipe e os seus subordinados terem uma remuneração mais alta do que esse supervisor. Não vou conseguir nem mesmo validar esse propósito de hierarquia, de uma ordem de comando, Aquele supervisor que está ali num cargo de gestão, ele vai se sentir sem as devidas condições para ter ali um status que venha a orientar o que possa ser de fato cumprido e obedecido pelos seus subordinados. Isso é quando nós estamos nos concentrando aí no equilíbrio interno, na determinação das diretrizes salariais, nas diretrizes de remuneração. Mas além do equilíbrio interno, a gente também pode considerar o equilíbrio externo. Ou seja, eu aqui na minha organização tenho um determinado cargo, tenho um profissional que assume um determinado cargo, que ocupa um determinado cargo, que é semelhante a um cargo que existe numa outra empresa. Porém, a remuneração que nós oferecemos aqui na nossa empresa é muito inferior ao que a outra empresa disponibiliza para o funcionário dela que ocupa aquele cargo semelhante ao que nós temos aqui dentro. Se isso acontecer, é inevitável que o profissional que trabalha na minha empresa vai desejar trabalhar na empresa concorrente, E mais ainda, eu estou ali entrando numa discrepância da valorização dessa função, na valorização dessa profissão. Então a gente também precisa estabelecer o equilíbrio externo. Bom, eu tenho determinadas categorias profissionais, eu tenho determinados cargos que existem aqui na estrutura da minha organização. Como que nós valorizamos esses cargos? Quais são as faixas salariais que nós atribuímos para esses respectivos cargos? É compatível com o que é praticado no mercado, com o que é praticado por outras organizações? Então, para eu ter essa condição de estabelecer esse equilíbrio externo, observando o que está sendo feito nas outras empresas, a gente pode vir a desenvolver, a realizar a pesquisa salarial. E a pesquisa salarial, para ela ser realizada, ela tem que percorrer aí três principais etapas, Eu tenho primeiro a etapa do meu planejamento. Eu preciso especificar onde que eu vou coletar dados, de quais outras empresas eu vou coletar dados. Eu vou precisar levantar ali, questionar para essas empresas. Empresa tal, Quanto que você paga aí para esse respectivo cargo? Aqui na nossa organização, a gente também tem profissionais que assumem funções semelhantes ao que vocês já realizam aí, Lógico que eu não vou perguntar isso para uma única empresa. Então a gente precisa planejar quais empresas a gente poderá fazer esse levantamento, a gente poderá consultar, nós poderemos envolver na nossa pesquisa salarial. Lembrando, que a informação, quanto que os nossos funcionários recebem, é uma informação confidencial, não é tão fácil assim das empresas disponibilizarem essa informação para atores externos. Então, a gente tem essa etapa de planejar como que a pesquisa salarial vai ser realizada e nesse planejamento tem que determinar quais empresas que nós vamos consultar para coletar dados, e também quais cargos objetivamente nós vamos analisar, se essas empresas elas apresentam os cargos semelhantes ao que nós queremos realmente conhecer. Planejei, então nós partimos para a execução, a condução dessa pesquisa salarial, É a hora que eu tenho que definir como que nós vamos nos apropriar das informações que a gente coletou, que a gente conseguiu apurar ali com as outras empresas, E para isso a gente precisa também considerar peculiaridades. Algumas empresas já são referência no seu respectivo ramo de atuação, no seu respectivo setor. Algumas empresas têm condições de oferecer salários mais altos, outras empresas não vão conseguir
assumir os mesmos patamares de valores de remuneração. Então a gente precisa ter essa apropriação. Bom, eu vou coletar dados, vou coletar as informações, quais sejam as faixas salariais praticadas em outras empresas, mas como que eu vou me apropriar dessas informações? Então isso tem que ser considerado, né, tem que ser muito bem pensado nesse momento dessa condução, né, dessa apropriação aí da pesquisa salarial. Então é o momento que eu considero essas peculiaridades das empresas pesquisadas e também da empresa pesquisadora, né? Como que ela vai se apropriar dessas informações que ela consegue coletar? Para finalmente chegar no momento do relato dos dados. É o momento específico, né, de divulgar os dados salariais para todos que contribuíram ali para o desenvolvimento dessa pesquisa salarial. Lembrando, né, informar as faixas das remunerações conforme são praticadas, né, não é uma condição confortável, é uma condição, portanto, delicada. São dados que são mantidos em sigilo nas empresas. Então, uma vez que a gente teve ali o agrupamento de empresas que decidiram contribuir para o desenvolvimento da pesquisa, né, realmente participaram ao informar as suas faixas salariais conforme são praticadas ali para aqueles cargos que foram analisados, eu preciso encerrar a minha pesquisa salarial justamente apresentando esse relato dessa pesquisa, né, divulgando os dados para essas outras empresas que também participaram. Tanto que é muito comum a gente ver a realização de pesquisas salariais contando aí com parcerias, né? A gente tem uma rede de empresas que vão participar da pesquisa, então elas vão trocar informações umas com as outras, justamente para levantar, possibilitar esse conhecimento, né, de qual seja a faixa, né, salarial, os valores dessa remuneração conforme estejam sendo adotados, praticados ali no mercado. Então, a gente precisa ter toda uma sistemática, né? Eu preciso, no meu momento do meu planejamento, estabelecer ali critérios. Como que nós vamos selecionar as empresas que venham participar da minha pesquisa salarial? Então, eu preciso definir o número de empresas, né? Geralmente a gente tem um padrão de mais ou menos, aproximadamente 30 empresas para uma determinada categoria profissional, para a gente ter dados relevantes e temos até mesmo condição de estabelecer um intervalo padrão, né? Qual que seja a faixa que realmente represente aí o padrão de remuneração adotado para uma determinada categoria profissional. Eu posso selecionar empresas do mesmo porte, né? Também preciso observar isso, porque nós temos empresas com diferentes peculiaridades, então vai ser muito discrepante uma empresa de grande porte, uma empresa de pequeno porte, né? Uma empresa de grande porte, se ela consegue se sustentar, ela é altamente lucrativa, né? Ela não vai ter condição de ter ali os seus valores igualmente adotados numa empresa de pequeno porte. Então isso também precisa ser considerado. Se eu estou consultando opinião, né, se eu estou consultando ali as informações de empresas que sejam concorrentes, então é necessário a gente ter até mesmo uma maneira de garantir fidelidade, né, na transmissão desses dados, né, que a empresa realmente divulgue aquilo que ela de fato pratica, para não incorrer aí numa sabotagem da pesquisa salarial. Se eu estou considerando também empresas, né, que estão numa mesma área geográfica, não adianta, né? A gente tem, especificamente aqui no Brasil, a gente sabe da extensão territorial do nosso país. Então, não adianta pensar nos mesmos padrões de remuneração que são adotados no Sul, que vão ser igualmente considerados e aplicados lá no Norte do nosso país. Então, eu preciso considerar as diferenças regionais, as diferenças de territórios. Cada região, cada localidade vai ter ali um padrão de um custo de vida, né? Já tem ali um certo padrão das despesas, dos valores que são adotados no mercado. Então a gente também precisa considerar isso. Se eu vou fazer uma pesquisa salarial, convém que eu consulte informações de empresas que estão numa região próxima a mim, né? E se são empresas bem organizadas, porque eu corro o risco de, no final de toda uma pesquisa salarial, divulgar os dados daquilo que eu consegui apurar e, no entanto, algumas empresas que tenham participado dessa pesquisa junto comigo sequer se comprometeram a trazer informações organizadas, bem estruturadas, né? Ou nem tinham mesmo a sua própria organização para definir ali os valores certos, né? Para informar os valores certos das remunerações conforme praticavam, né, nos seus respectivos contextos. Então, eu preciso observar nas empresas concorrentes, se estamos considerando empresas de mesmo ramo de atuação, né? Lógico que isso me possibilita ter uma especificação mais coerente de qual seja o padrão de salário adotado para os funcionários que atuam nesse setor, né? Ou se são empresas que empregam profissionais semelhantes, tá? E na questão de empresas que estejam bem organizadas, que realmente tenham
bem estruturado ali os salários que sejam praticados, essas empresas elas projetam imagens positivas, né? Pagam salários competitivos, e quando a gente tem ali uma empresa que a gente sabe, né, que a gente acaba levantando apurações de que não são empresas que pagam salários compatíveis, né? Logicamente que o que seja praticado nessas empresas não pode ser considerado aí um certo padrão, né? Então, empresas que pagam muito pouco para os seus funcionários, né, não vão ter dados relevantes ali para a formação, o desenvolvimento de uma pesquisa salarial, né? Porque elas podem acabar sendo empresas que não são desejáveis, né, para o próprio mercado de trabalho, né, como locais para se trabalhar. Então, a gente sabe que algumas empresas pagam salários tão inferiores, né, que ali elas não vão conseguir reter os seus talentos. Se elas não têm essa devida valorização do capital humano, então os os valores salariais que sejam praticados, adotados nesse tipo de empresa, não serão devidamente relevantes, né, para toda a sistemática, toda a realização de uma pesquisa salarial. Bom, além disso, né, a gente sabe que quando nós vamos analisar as empresas, né, que possam participar de uma pesquisa salarial, a gente precisa identificar qual fatia do mercado nós ocupamos, né? Então, qual que é o mercado que a minha empresa específica atua, e eu posso buscar informações, devo buscar informações, logicamente, em empresas que estão ali no mesmo ramo que o meu e que tenham a mesma orientação, né, para a remuneração dos seus respectivos funcionários. Além disso, a gente também precisa observar, além de selecionar quais as empresas que vão participar da pesquisa salarial, a gente precisa ter uma determinação de quais cargos vão ser analisados para desenvolver toda essa pesquisa de salários, essa pesquisa salarial. Então, eu não posso ter um número muito excessivo, né, de cargos, senão eu não vou conseguir fechar a coleta de dados da minha pesquisa e posso também acabar entrando num constrangimento de perguntar todos os salários de todos os funcionários que atuam em uma determinada empresa. Isso vai fazer com que outras empresas queiram se recuar, né, queiram não mais participar da pesquisa salarial, é um risco, né? Preciso considerar alguns cargos que sejam universais. Não adianta fazer uma pesquisa salarial para definir a remuneração de um cargo que seja específico aqui da minha empresa, mas que não seja um cargo comum de identificar em outras estruturas das outras organizações. Isso inviabiliza a condição dessas outras organizações trazerem informações que sejam relevantes para definirmos aqui a nossa remuneração para esse específico cargo, né? E, logicamente, que os cargos têm que ser representativos das classes, né, que vão formar ali a estrutura salarial da minha organização. Quando a gente fecha, né, quando a gente conclui uma pesquisa salarial, a consequência dessa pesquisa é exatamente determinar a estrutura dos nossos salários, ou seja, qual que é o valor máximo, qual que é o valor mínimo que a minha empresa tem condição de pagar e que realmente sejam valores que sejam compatíveis com o que a gente conseguiu identificar que está sendo praticado no mercado para esse cargo específico. Portanto, eu preciso ter essa devida seleção. Quais cargos de fato vão implicar, né, vão viabilizar todo o desenvolvimento de uma pesquisa de salários, né? Então, os cargos precisam ser representativos, né, tanto para a nossa própria organização, como também para o cenário, para o contexto todo. São cargos que a gente realmente consegue identificar em outras organizações. Não deixam de ser cargos específicos, né, e que não tenham grande variedade de tarefas, porque eu posso ter cargos em diferentes organizações, mas a maneira como estejam distribuídos ali as responsabilidades desses cargos, considerando o que seja peculiar de cada organização, pode acabar também não correspondendo a uma possibilidade de termos um padrão que justifique, né? Bom, a faixa de salário que é praticado para esse cargo, né, conforme a gente viu no mercado, é X. E aí, esse padrão atende, é coerente com as condições de trabalho aqui na nossa organização? Então, eu também preciso considerar isso, né? Será que a gente realmente está fazendo uma pesquisa com cargos que exercem funções similares, idênticas, e aí realmente tem condição de comparar com o que é praticado nas empresas lá fora? Eu preciso ter essa consideração. Além, então, de selecionar as empresas que possam participar de uma pesquisa salarial e definir quais cargos nós vamos pesquisar, eu posso, então, né, estruturar ali todo o meu relatório. Então, eu tenho que apresentar, né, depois de concluir a minha pesquisa salarial, eu preciso entregar um relatório que me apresente, né, a apresentação, instrução, né, de como que as empresas responderam à pesquisa, né, quais empresas foram participantes, como que elas foram relacionadas, né, quais cargos de fato foram pesquisados.
Então, eu já começo aí esse relatório apresentando as finalidades dessa pesquisa salarial, quais empresas que de fato participaram, qual foi o tipo de cargo que nós analisamos para desenvolvermos toda essa pesquisa, para trazermos essas informações. E, logicamente, né, eu tenho que trazer ali nesse meu relato de pesquisa, nesse meu caderno da coleta de dados, as descrições, as especificações daquele cargo, né, quais são os fatores exigidos, né, para assumir esses cargos. Lembrando que se eu vou definir a remuneração com base na qualificação esperada do profissional ou com o tempo de experiência que ele já tenha, né, esses são critérios determinantes para a remuneração por funções, né? Então a gente realmente considera isso aqui, esses fatores, tempo de experiência, qualificação, né, formação dos nossos profissionais, para justificar, olha, é esse o fator que é predominante para esse cargo específico, então a gente está remunerando com base na análise e consideração a esses fatores, né? Justificando também os valores que foram identificados nessa pesquisa. O organograma, né? Principalmente quando eu estou me projetando em cargos executivos, né? Então, eu preciso estabelecer como nós vemos a hierarquia, os níveis de responsabilidade desses cargos que foram analisados. Gabarito para respostas referente aos dissídios coletivos, né? Bom, então, se algumas empresas não querem informar os valores precisos, né, conforme praticam ali nas suas estruturas, eu posso estabelecer uma margem, né, e as empresas vão informar então dentro dessas margens, né, e também o gabarito para resposta sobre a remuneração concedida, né, para cargos que foram pesquisados, não somente em acordos coletivos, mas também nas suas próprias peculiaridades, né, nos seus âmbitos internos, o que seja específico de cada empresa. E mais ainda, nós sabemos que a remuneração não vai se basear apenas no salário. Então, é relevante também trazer informação dos benefícios que são oferecidos, né, e outras políticas que sejam adotadas como práticas de recursos humanos ao se pensar especificamente, né, na remuneração. Então, eu preciso estruturar muito bem como que eu vou apresentar todos esses dados resultantes de uma pesquisa de salário, uma pesquisa salarial, e posso complementar ainda, olha, além desses salários que são praticados aqui, a gente observa que alguns benefícios são comuns. E aí eu concluo então toda uma apuração, toda uma coleta de dados que me sirva de base, né, para definirmos aqui a nossa gestão da remuneração. Então, se eu vou levantar dados, uma pesquisa salarial, eu preciso definir como que nós vamos tratar esses dados, né, como que nós vamos desenvolver análises estatísticas, né, como que nós vamos ter os métodos para a devida apropriação desses dados todos que foram levantados. Então, eu posso ver, né, a posição salarial com base no número de horas mensais, é um critério para definir os salários que são praticados. Posso relacionar os salários, né, com uma data base de dissídio, com o que representaria os meus cortes extremos, os meus intervalos extremos dos salários que sejam praticados, né? E como que eu vou representar também esses dados em medidas estatísticas? Olha, a média do que se pratica, né, no pagamento para esse determinado cargo é de tanto, né? Nós temos intervalos limites, mas a gente tem aqui a média, né, que a gente pode considerar como um dado geral para ter uma definição mais objetiva. Olha, essa aqui é a remuneração mais compatível de ser adotada. E todos esses dados, logicamente, deverão ser projetados ali no meu relatório, né? O que vai ser geral para todas as empresas, o que seja específico do setor do mercado ou pela região que nós pesquisamos. Essa tabulação, logicamente, vai trazer contribuições para a análise interna da organização que tenha participado da pesquisa, né? E também para as outras empresas que tenham participado, que tenham contribuído aí para toda a minha pesquisa salarial. Lembrando, né, que toda essa pesquisa, todo esse trabalho vai ser fundamental para orientar os gestores sobre como definir ali as estruturas salariais que venham a adotar nas suas respectivas organizações. Por isso, toda essa sistemática de quais empresas de fato nós vamos consultar, como que nós vamos coletar dados, como que nós vamos dar os devidos tratamentos estatísticos para todos esses dados que foram apurados aqui nessa interação com todas essas empresas que participaram dessa pesquisa junto com a gente. Mas perceba que a realização, o desenvolvimento de toda essa pesquisa é justamente para garantirmos que estamos adotando remunerações compatíveis com o que esteja sendo praticado no mercado. Por isso, a orientação aí de estabelecer o equilíbrio externo ao se adotar
os valores que sejam praticados na gestão da remuneração de uma determinada empresa, com base especificamente nos cargos que formam a estrutura dessa empresa. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado por assistir aqui esse meu vídeo.